Oi, turma. Então, pensando, nas dificuldades aí da vida, nos transtornos, eu resolvi protelar um novo conteúdo por mais um dia. E aí eu trouxe para vocês, tá? Uma atividade onde eu vou estar respondendo e vocês vão se basear nela para compreender os conceitos que alteram o equilíbrio de uma reação reversível e, de repente, até ajudar na resolução da atividade aí proposta, tá? Então, espero que vocês absorvam o máximo da explicação desse vídeo aqui e qualquer dúvida me contatem lá no WhatsApp, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma reação da formação do fluoreto do oxigênio, tá? Fluoreto de oxigênio é esse cabra aqui. Então, eu vou ter o flúor reagindo com o oxigênio. Além disso, para a reação acontecer, precisa de 11 kcal. Significa que é uma reação endotérmica, que absorve energia. E aí, por fim, eu vou ter a formação do OF2, que é o fluoreto de oxigênio. Observe que a reação ela é reversível. Olha a minha dupla seta aqui, tá? E aí eu vou tá trabalhando os fatores que alteram o equilíbrio dessa reação. Quais são esses fatores? Eu vou analisar, por exemplo, o que é que acontece se aumentar a temperatura do sistema. O que acontece se aumentar a pressão do sistema, se diminuir a concentração do oxigênio, se aumentar a concentração do fluoreto de oxigênio, se aumentar a concentração do flúor, diminuir a temperatura e diminuir a pressão, né? O que é que vai acontecer quando eu mexo aí nesses fatores no meu equilíbrio? E aí o primeiro fator é a temperatura, né? O primeiro quesito que a gente vai trabalhar. O que é que acontece se eu aumentar a temperatura do meu sistema? Se eu fornecer mais energia. Observação. Essa é uma reação que é endotérmica. Por que eu sei que é endotérmica? Porque do lado dos meus reagentes eu tenho aqui, uma quantidade de energia, tá? Então significa que para o flúor e o oxigênio reagirem é necessário ainda 11 kcal. E aí então eu sei que a minha reação é endotérmica. Se eu aumento a temperatura, quer dizer que eu vou fornecer mais energia, a minha reação ela vai ser deslocada no sentido do fluoreto do oxigênio, tá? Porque eu estou fornecendo energia a um sistema, a uma reação que precisa de energia para acontecer. Então, se ela estava em equilíbrio, a partir do momento que eu forneço energia, a minha reação vai desequilibrar e a reação direta é que vai ser prioridade. Ela vai começar a reação, ela vai começar a formar o meu produto, tá? Quando eu forneço energia. Por quê? Porque o meu sistema ele pede energia, tá? Para a formação dessa substância aqui é preciso que eu forneça energia. Logo, quando eu forneço energia, a reação direta começa a acontecer. E se eu aumentar a pressão? Se a gente aumentar a pressão, o que vai acontecer? Aí a gente agora vai contar a quantidade de matéria que tem em cada lado da reação, antes e depois da seta, tá? Antes da seta, eu tenho dois volumes de flúor com 2 volumes de flúor com 1 volume de oxigênio. No total, eu vou ter 3 volumes do lado de cá, tá? 3 moléculas. Desse outro lado, eu só tenho 2 volumes, 2 moléculas de fluoreto. Logo, eu percebo que do lado do produto, eu vou ter uma menor quantidade de partículas. E se eu aumento a pressão, a minha reação direta também vai ser favorecida. Por quê? Se eu aumento a pressão,
eu vou estar pressionando as minhas partículas e ela vai fluir para o lado que tem menos partícula. A reação favorecida vai ser a reação onde eu vou ter menos partículas, que nesse caso é a formação do meu produto, certo? Então, se eu aumento a pressão, a tendência é a reação ir para o lado onde tem menos partículas. Aí agora a gente vai falar de concentração. Só que aqui eu centralizei na concentração de uma substância, tá? Se por acaso aqui, eu diminuir a concentração de oxigênio. Veja, se eu diminuo a concentração dessa espécie aqui, dessa substância, eu não vou ter reagente suficiente para poder formar o fluoreto. Então, a minha reação direta, ela não é favorecida, porque eu não tenho oxigênio suficiente. Logo, se eu diminuo aqui, a concentração, o que vai acontecer é que a minha reação inversa, ela é favorecida. Então, se no ponto do equilíbrio, né, no instante em que tiver lá a minha reação em equilíbrio, eu retiro uma quantidade de oxigênio da minha reação, o fluoreto de oxigênio, ele vai tender agora a formar mais oxigênio, tá? Para poder equilibrar a reação. Se eu aumentar a concentração do dióxido, desculpa, gente, não é dióxido aqui, eu me atrapalhei, tá? Aumentar a concentração, deixa eu apagar aqui, do fluoreto de oxigênio, tá? Que eu cabro aqui do lado, o produto. Se eu aumentar a concentração do fluoreto de oxigênio, a mesma coisa, se você aumenta a concentração dele, os reagentes não vão produzir ele. A reação que estava em equilíbrio, ela vai se desequilibrar e a quantidade a mais que você acrescentou de fluoreto vai formar quem? Oxigênio e flúor. Então, nesse caso, quando você aumenta a concentração do produto, ele tende a formar quem? O reagente, certo? Vamos aqui agora aumentar a concentração do flúor. Aqui não é ferro, tá, gente? É flúor. Vamos aumentar a concentração do flúor. Aumentando a concentração do flúor, que é esse aqui, então o sistema ele vai começar a desequilibrar, tá? E a tendência é a formação do fluoreto. Por quê? Porque eu vou ter mais reagente chegando, tá? Se eu aumento a concentração do meu reagente, então a tendência é esse reagente formar o produto. E pronto, se eu diminuir a temperatura? Agora tá fácil. Se aumentar a temperatura, a tendência é para o lado que tem menos volume, é para o lado que tem menos volume, se eu aumentar. Logo, se eu diminuir a temperatura, vai ser o inverso, vai favorecer a reação inversa, que é o lado que tem mais volumes, tá? Porque eu estou dando espaço, eu estou expandindo ali meus reagentes, o meu volume. Logo, essas substâncias que possuem maior volume, elas tenderão a se formar, tá? Então, a minha reação ela vai se desequilibrar e formar o meu reagente, os meus reagentes até que entre novamente em equilíbrio, até que todo o meu reagente ocupe o espaço que eu liberei, tá? E aí volte ao equilíbrio mais uma vez. E por fim, se eu diminuir a pressão, na verdade não é diminuir a pressão também, tá? Vão perdoando aí a temperatura, que eu já falei sobre diminuir a pressão. Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Veja só, a reação direta ela precisa de energia para acontecer. Então, se eu diminuir a temperatura, ela não vai acontecer, porque eu estou retirando energia do sistema. Então, se não vai acontecer a reação direta, é a inversa. Por quê? Porque o meu produto ele tem energia suficiente para formar o reagente. Já o reagente ele não tem energia suficiente para formar o produto. É preciso que eu forneça energia. Se eu diminuo a temperatura no momento em que minha reação ela está em equilíbrio, o reagente
para de formar o produto e o produto apenas o produto passará a formar o reagente até que entre novamente em equilíbrio, que não é o caso. Com a temperatura eu não vou ter um reequilíbrio a não ser que eu cesse, tá, o fornecimento ou a retirada de energia. O único fator que altera o Kc é a temperatura, porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da minha reação, né, que é endotérmica, nesse caso aqui, eu aumento a produção do meu produto, tá? E aí, se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer é o inverso, porque a minha reação ela é endotérmica e a inversa é exotérmica, porque o meu produto tem bastante energia. Logo, o produto ele vai começar a formar o reagente se eu diminuir a temperatura, certo? Então, é isso. Esses foram os fatores que a gente tem trabalhado e que está lá na atividade. Eu espero que vocês consigam resolver agora com mais êxito. Um cheiro e um queijo. Até o nosso próximo encontro.